Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui mais uma vez para te fazer companhia, para aquele super bate-papo nas tardes da Vibe Mundial. E você sabe, né? O Mundial Podcast é uma versão estendida do nosso Mundial Podcast, do nosso Mundial e Você, que vai ao ar todos os dias aqui na Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para esse super bate-papo Ingra Liberato. Obrigada, bem-vinda! Samira. Ó, tá com a mão quentinha! Hoje tá um sol bonito aqui Não em é? São Paulo, né? Muito Coisa bom. boa. Bem-vinda! Muito obrigada. Tá de passagem aqui por São Paulo, fazendo várias entrevistas, fazendo o lançamento do seu livro, participando, né, de programas, provavelmente também de vivências, constelações. Sim, também. Ó, também. aproveitar essa oportunidade da Ingra aqui para esse nosso bate-papo. Ela que é atriz, terapeuta, palestrante e escritora, especializada em constelação familiar, está lançando o seu terceiro livro, surpreendente, O Despertar do Amor Sistêmico, que está aqui, estou colocando aqui na frente para vocês. O Despertar do Amor Sistêmico, que belo nome que você deu para o teu livro. E sabe que esse título chegou quando o livro estava quase pronto? Porque cada livro tem uma história diferente para o título, né? O primeiro, o Medo do Sucesso, o que apareceu primeiro foi o título. O segundo, A Natureza Oculta e Iluminada, que é um romance. Eu tinha metade do título, depois eu complementei. E esse aí, o livro estava praticamente pronto. Eu ainda não tinha o título. E aí um dia tive um insight. E é exatamente isso, é o despertar de um amor mais maduro, um amor mais amplo, um amor que inclui e não julga. Então, de fato, é um amor que a gente precisa aprender. Aprender, olhar, né? E se olhar. Isso. E vamos entender tudo isso. Eu quero entender um pouquinho dessa trajetória. Ingra Liberato, conhecida, né, por vários trabalhos aí na TV. Ana Raio e Zé Trovão? Ana Raio e Zé Trovão. Ana Raio e Zé Trovão. Pantanal. E outras, né? Né? Você passou, fez Gênesis. Também. Não foi? Outras obras aí super consagradas. O Clone, né? E, de repente, você me surge escritora, me surge terapeuta. Não é que surge. Acredito que você veio se desenvolvendo no passar dos anos. Me conta um pouquinho dessa conexão, né? De como que foi essa tua relação com o autoconhecimento. Então, Samira, assim, eu sempre gostei muito do autoconhecimento, assim, com 20 e poucos anos, eu já estudava filosofia, gosto muito de física quântica, que foi uma coisa que expandiu mesmo a minha visão de mundo para uma outra dimensão, né, dessa realidade material. E eu também sou filha de mãe escritora, poetisa. Então, na adolescência, eu participei de concurso literário, eu ganhei. Então, já tinha essa facilidade e esse gosto. Porém, eu tinha muito medo de entrar numa outra área, né? Já que eu era atriz, eu tinha medo de entrar numa outra área, de ser julgada, eu tinha medo de me expor. E foi justamente no momento que eu percebi que eu já estava colecionando muitos medos, isso estava travando mesmo a minha vida, a minha expressão profissional. Então, olha que interessante, né? Eu dei certo, assim, eu fiz trabalhos muito significativos, fenômenos, né, como o Pantanal, muito cedo, com 22, 23 anos. E aquilo ali me colocou num lugar difícil de sustentar, né? Porque imagina, você faz uma novela, fenômeno, depois veio Ana Raio também. Eu acho que foi a última geração que viveu essa exposição, essa super exposição do canal aberto, porque logo depois veio a internet e a coisa diversificou, pulverizou em nichos, streaming, então mudou essa realidade. Mas naquele momento, eu que não estava buscando fama, sou filha de artistas, né, e me apaixonei pelo teatro, mas num lugar do fazer, de trabalho, de estar ali no palco, de ensaiar, de romper meus limites. Sempre teve também muito autoconhecimento no meu ofício de atriz, mas o fato é que à medida que minha carreira foi avançando, 30, 40 anos, eu fui me sentindo com muito medo de errar. Essa é a verdade. E aí, nos meus 50 anos, eu lancei o meu primeiro livro,
que foi, na verdade, um ato de autoavaliação e autocura, autoliberação desses medos que eu estava colecionando, que foi o primeiro livro, O Medo do Sucesso, em que uma xamã, escritora, Ana Vitória Vieira Monteiro, falou para mim um dia, né? Eu já estava nesse grupo de práticas xamânicas, e ela falou: Ingra, você tem medo do sucesso, porque eu observo que quando você está assim no auge do brilho, da exposição, você se recolhe, você sai de cena. E ali no primeiro momento eu me surpreendi, eu falei, não, medo do sucesso, mas que é isso? Então olha que interessante, eu que já gostava de autoconhecimento, ainda precisava ver muito sobre os meus próprios medos, que eu não estava enxergando. E ali, nessa experiência, né, que é sempre uma experiência muito profunda do xamanismo, de relação com a natureza, com o coletivo, dentro de uma autoobservação muito profunda, eu vi que ela tinha razão. E aí escrevi esse primeiro livro, O Medo do Sucesso. Você tirou de dentro de você os medos. Perfeito, foi exatamente isso. Eu pensei, se eu tenho medo de me expor, e eu identifiquei isso claramente, eu vou ter que fazer um tratamento de choque comigo. Então eu vou confessar os meus medos, arrancar as máscaras e vou publicar, sabe? Vou publicar, porque aí não tem volta. Né? Publicando, todos vão ter acesso. Exatamente. E foi uma libertação, Samira, assim. Nossa, porque assim, não foi fácil. Imagino, né? que não, que é uma super exposição. Exatamente. Então, assim, eu escrevi em menos de 4 meses. Assim, eu sentava para escrever e escrevia numa velocidade muito grande. Parecia que eu estava psicografando minha própria alma, sabe? Aquilo precisava ser dito, precisava ser compartilhado. Mas aí, quando eu lancei, eu falei, bom, agora estou livre dessa necessidade de acertar ou de confirmar uma imagem de perfeição, alguma coisa assim. Então, foi uma libertação, porque, olha, eu sou imperfeita, eu sou humana, eu tenho muitos medos. E foi interessante, porque nesse processo eu fui aprendendo a lidar com os meus medos num lugar em que eles não me bloqueiam mais. Te humanizou. Me humanizou, perfeito. Não é? Exatamente. Você falou, né? Me tornei mais... Te humanizou. Você trouxe as emoções também para fora. Porque junto com o medo deve ter vindo muitas coisas. Muita coisa. Assim, eu lembro que no processo de escrita, às vezes eu tinha que parar assim para respirar, que eu falava, meu Deus, eu estou contando algo muito íntimo. Eu não sei se eu devia fazer isso, mas sabe quando tinha uma ordem assim do meu coração, você tem que falar, você tem que fazer. Então, assim, esse livro, o primeiro, foi um portal de cura mesmo, assim, de libertação dessas máscaras, né? Dessa necessidade de manter uma imagem que não era a verdade. E aí eu me conectei com a verdade, né? A verdade vos libertará, é isso. Então, eu me conectei com a verdade, relaxei. Aí o segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, é um romance. Aí eu já escrevi assim, numa deleite. Ai, que delícia escrever, que maravilhoso. E como eu falo de experiências minhas muito profundas, eu resolvi fazer romance para não expor ninguém, né? E, enfim, proteger mesmo as minhas experiências. Mas eram histórias pessoais que você acabou colocando uma história tudo pessoal. Histórias pessoais. Tudo. Que é o mais fácil, né? Também pra gente poder... E é curativo também. Sim. E é o que eu conheço, né? É onde eu posso me alinhar com a força da verdade. São histórias que eu vivi, a minha própria experiência. E agora, nesse terceiro, eu falo de coisas que eu nunca falei. Sabe, aquilo que eu né, ainda não tinha preparo para falar, como, por exemplo, a constelação familiar. Eu sou facilitadora há 6 anos, mas eu uso na minha vida a constelação desde 96. Então, aí vão quase 30 anos de experiência com a constelação. Praticamente no lançamento dela aqui no Brasil, né? Antes mesmo do Bert vir ao Brasil, então poucas pessoas tinham ouvido falar dele. E uma psicóloga do Rio, muito amiga, a gente estudava física quântica, tinha um grupo de estudo. Ela ouviu falar do Bert Hellinger, a Cida Rabelo, e começou a encontrar ele pelo mundo. Começou a participar dos workshops dele e montou um grupo de estudo. E eu fazia parte desse grupo de prática, de estudo não, de prática, né? E aquilo, assim, abriu minha cabeça, né? Assim, eu saí da caixinha dessa visão...
de uma dimensão só, que é essa dimensão da matéria, ok, a gente está vivendo esse Sim. momento agora, Sim. mas abriu minha cabeça para o fato da existência de outras dimensões e desse lugar do campo espiritual da família. Então, ali eu comecei a ver o mundo já de uma nova maneira, assim como a física quântica me trouxe um novo olhar para o mundo. E aí, claro, agora eu posso falar com isso sobre a constelação com mais conhecimento de causa, porque fiz uma formação de quase 2 anos, porque estou há 6 anos facilitando, né, com muita frequência. E aí eu falo dessa visão sistêmica na arte, na constelação familiar e no xamanismo. Xamanismo, primeira vez que eu vou falar sobre. Até então você não tinha Nunca tinha trazido falado, em nenhum trabalho, tá? Porque é algo que há 12 anos eu vivencio, assim, com muita profundidade. Algo que mudou minha vida, assim, profundamente. Que eu sinto que salvou minha existência, porque trouxe muita consciência. Então, é algo muito sério. Que tinha que ser num lugar que eu pudesse falar com calma, com seriedade. E o melhor lugar eu senti que seria aí o livro, né? E como que você acabou distribuindo esses temas durante o livro? Nesse decorrer, né? Porque você faz uma introdução à visão sistêmica, né? Sim. E aonde você vai entrelaçando a arte e o xamanismo junto com a constelação? Ótima pergunta, Samira, porque assim, então, tem uma visão de mundo, é uma nova cosmovisão, um novo paradigma de como se colocar no mundo, de como se sentir no mundo, como ser e estar no mundo, que é essa visão sistêmica. Então, assim, tem uma particularidade minha que eu também me sinto muito cientista, eu adoro ciência. Então, assim, claro, eu me rendo ao grande mistério. Ok. Eu sei que existe um ponto ali em que a gente não consegue compreender com a nossa mente racional, cartesiana, mas até onde eu posso entender as coisas, eu gosto de estudar. Eu gosto de procurar saber. Então, esse livro também traz muito da ciência da biologia. Então, essa visão sistêmica já é natural da biologia, porque a natureza é sistêmica. A vida é sistêmica. Então, assim, o nosso corpo é feito de sistemas respiratório, digestivo, circulatório. Então, tudo na vida é sistêmico. A floresta é sistêmica. Eu cresci num sítio, convivendo com os fenômenos da natureza e vendo essa inter-relação que é a teia da vida. Eu também fiz uma formação de quase 3 anos em ecopsicologia, que estuda essa interconexão entre todos os seres e fala o óbvio, que a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual depende da nossa conexão com esse sistema maior, que é exatamente o que a constelação traz, só que a constelação ela vai focar mais no sistema da família. Mas todos nós somos sistêmicos. Sim. Assim, a gente vem da natureza, que é totalmente sistêmica, a gente vai voltar para a natureza, aqui na nossa relação interpessoal, dentro da família, com relação à ancestralidade, relação ao futuro, que são os nossos filhos. Tudo isso é uma teia de relações. Então, a gente sai daquele paradigma da ilusão da separação, né? Então, o paradigma materialista é a ilusão da separação, que a gente precisou passar por esse momento, né? Destrinchar a natureza, observar o átomo, dividir o átomo em 1000 partes. E o que é que o ser humano descobriu? O que é que os cientistas descobriram? Que quanto mais você vai dividindo o átomo, mais você vai chegando num lugar que é espaço vazio, é energia. Então, assim, ele foi separando esse átomo em 1000 partes para descobrir que o átomo que compõe toda a matéria é 90% de espaços vazios, é pura energia vibracional. Então, assim, foi importante passar por isso. Lógico. Mas agora vamos entender que essa matéria não tem separação. Aqui é tudo vibração organizada que traz essa ilusão de separação. Então, não tem Ingrid e Samira. Tem um campo aqui entre a gente, tem uma conexão, tem os neurônios espelhos, tem um grau de encontro entre a gente que está muito além da matéria, né? A mesa, tudo isso. Então, assim, é um estudo que me encanta esse da
da conexão entre todas as coisas, todos os seres. Então, essa é a visão sistêmica, que também está no xamanismo, que também está na arte. Então, eu trago a arte num lugar mais profundo, de autoconhecimento, de espiritualidade, inclusive, né? Porque os pais, né? Um dos pais da psicologia, o Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço, né? Que junto com Freud inaugurou um novo tempo de autoconhecimento. E Jung usava muito a arte, né? E trazia a arte como expressão da alma. Ele tratava os pacientes psiquiátricos dele através da arte, da pintura, porque é um canal com o nosso inconsciente. Então, esse livro também traz alguns pontos de contato com esse universo inconsciente. Porque a gente acha que a gente está fazendo escolhas na nossa vida, que a gente decide, eu quero isso, eu não quero aquilo. E mal sabemos nós que nós somos guiados por esse universo inconsciente através de medos e desejos herdados dos nossos pais, dos nossos avós. E por falta de consciência, a gente repete padrões, repete as mesmas histórias, porque está tudo no inconsciente, mais de 90% Sim, da nossa mente. A gente acha que é tudo racional, Não é. mas não é racional, né? Tanto que nós temos impulsos, tomamos decisões inconsequentes até, muitas vezes. E repetimos padrões que às vezes a gente quer mudar, não consegue. Essa é a lealdade? Lealdade Sistêmica? invisível. Invisível, lealdade invisível. Mas é uma lealdade sistêmica. Sistêmica. Exatamente. Porque a gente chama de dinâmicas ocultas também. São padrões inconscientes. Então, você só consegue desativar esse mecanismo da repetição quando você toma consciência. Você fala, E a gente não olha a nossa história familiar. Então, isso é uma grande lição. Porque quando as pessoas, Samira, me procuram, assim, né, para fazer constelação, coisa mais comum é assim, por exemplo, pegar um exemplo, né? A pessoa fala, eu quero olhar para minha dificuldade com relacionamento, porque toda pessoa que eu encontro está indisponível, são homens casados, ou homens que não querem assumir um compromisso. Aí eu falo, como é que foi a história da sua mãe com seu pai? Minha mãe e meu pai foi um único encontro. Eu nasci de um único encontro, meu pai era casado. E foi, inclusive, um pai ausente. Aí a pessoa começa a me contar, começa a cair a ficha. Que ela está repetindo o padrão da mãe, por essa lealdade sistêmica. Aí vem a consciência. De toda essa história na vida dela. Exatamente. Ou então, minhas relações sempre tem uma traição, ou eu sou traída, ou eu traio. É uma repetição que eu não consigo transformar. Já levei para o psicólogo. O psicólogo tem um lugar muito importante, que é esse de olhar para dentro, olhar para a infância, ajudar mesmo no dia a dia. Mas tem esse ponto cego, que é o inconsciente, em que a constelação vem fazer um trabalho complementar com a psicologia. E você acredita que isso é realmente um campo espiritual? Eu acredito. Nem sempre eu uso essa palavra, porque tem gente que... Aqui a gente pode. Pode. Não, porque assim, tem duas confusões que as pessoas fazem. Uma é achar que o espiritual tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Espiritual é uma das nossas dimensões de ser, né? Nós estamos vivendo uma experiência física, material, mas nós somos seres espirituais. Sim. A vida, a gente vai deixar um corpo e vai acordar para uma outra dimensão. Então, essa experiência de realidade é um sonho um pouco mais longo do que os sonhos noturnos. A gente vai acordar para uma outra dimensão, não vai levar nem esse corpo. Igual quando a gente acorda de manhã. Então, tem gente que pode achar que essa palavra espiritual tem a ver com religião. Não tem. Não tem a ver com espiritismo. Acho o espiritismo muito interessante, mas não tem a ver com espiritismo, não é religião. E a outra confusão é a pessoa achar que espiritual tem alguma coisa de manifestação, de incorporação, né, de contato. Enfim, as pessoas ficam um pouco sem saber o que é isso. Mas é tão importante a gente começar a falar nesses termos, espiritual, porque espiritual é uma dimensão invisível que nos habita. E ele acontece. E ele está aqui. Está aqui agora, funcionando. Perfeito. Não Está é? aqui agora.
quando você chega num lugar que você tem uma sensação estranha, você chega bem, começa a se sentir mal, ou então o contrário, você chega mal num lugar e sente uma energia boa e a sua energia se transforma, uma pessoa que você encontra e muda o seu estado de espírito. Por que a gente se acostumou a falar estado de espírito? Ninguém se assusta, né? É verdade. Então, o estado de espírito é um campo espiritual. E a constelação vai trabalhar no campo espiritual, que é essa dimensão invisível do inconsciente da família. E que está totalmente conectado com cada um de nós. Então, assim, a visão sistêmica, o que é que ela diz? Nós não somos seres separados. A biologia já sabe disso há muito tempo. Entendeu? Nós herdamos, né? Então, tem a genética, a epigenética, o campo morfogenético. Tem muita ciência que estuda essas heranças ocultas, essas heranças sistêmicas há muitos anos. Então, agora a gente está trazendo isso para o comportamento, para as relações. Então, o Bert observou que na família, essa influência de campo, de grupo, é muito mais forte. Porque imagina, Samira, quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, nós já estávamos sendo criados no ovário da nossa mãe. Então, tá a nossa mãe lá sendo gestada pela nossa avó e todos os óvulos dentro do ovário do bebê, que é a nossa mãe, inclusive aquele óvulo que um dia ia nos gerar, já estava sendo criado no ovário da nossa mãe, na barriga da nossa avó. Então, éramos 3 no mesmo corpo, né? É incrível isso, eu brinco, né? Que essa é a verdadeira incorporação, né? É verdade. Tem 3 no mesmo corpo. Então, a gente já estava se nutrindo e navegando no oceano de emoções da nossa avó. Então, assim, se a nossa avó estava feliz, se ela estava triste, se ela estava enfrentando problemas, o que são as emoções? Alquimia. É físico, né? A gente sente as emoções no corpo todo, nas células, na alquimia, tudo que acontece. A nossa mãe e nós, enquanto célula, já estávamos captando dentro dessa memória celular. Depois a nossa mãe nasce e a gente já está dentro dela, como óvulo. A gente vai estar dentro dela vivendo tudo, a primeira infância, a adolescência, o primeiro amor, a primeira decepção, tudo que a nossa mãe sentiu. Até o momento, que eu chamo momento santo, momento sagrado, em que houve um encontro santo entre um homem e uma mulher, nosso pai e a nossa mãe. Não importa se foi um encontro de um dia, de um instante, ou se foi um casamento de uma vida inteira. Não importa. Dentre muitos encontros do nosso pai e da nossa mãe, muitos ou poucos, né? Depende de cada um. Dentre outros encontros, aquele gerou um novo ser. Aquele óvulo que somos nós, que estava lá desde a barriga da nossa avó, recebe, se abre para esse espermatozoide e começa o milagre da multiplicação celular, do surgimento de um novo ser. 9 meses no útero da nossa mãe, vivendo tudo que ela vive, todas as emoções. Então, quando você começa a estudar isso pela ciência, pela biologia, você fala, é óbvio que eu carrego as dores, os traumas e as alegrias e os desejos da minha mãe. Tá tudo dentro da gente. Tá tudo dentro da gente. Isso é memória celular, é epigenética. Então, assim, se a gente olha a vida dos nossos pais e dos nossos avós com respeito, a gente consegue fortalecer as heranças positivas e transformar as negativas, sem julgamento, né? Tem esse detalhe. Eu ia comentar isso, porque muitas vezes tem aquela questão que o racional, né? Eu estou pensando, eu estou consciente, criticando situações vividas dentro da família. Isso. Só que, na verdade, a gente tem que tirar isso, né, de campo, parar de julgar, parar de criticar, para poder entender o que isso tem relação com a gente agora. Se há uma traição, por exemplo, se eu passo por uma traição, eu tenho que olhar para o termo traição e toda a traição que ocorreu na minha família. Exatamente, perfeito. E por que o julgamento nos aprisiona? Porque nós somos o pai e a mãe. 50% cada um. 50% cada um. Nós somos os avós. Então, esse julgamento traz para o nosso sistema, né, para todo o nosso organismo, um sentimento, uma vibração de auto-ódio. No fundo é isso. Que forte isso, Ingra. Porque você está criticando seu pai e sua mãe, que foram os geradores, os transmissores da vida, que é o bem maior.
né? Então, assim, tem uma grande imaturidade, uma falta de conhecimento. Então, assim, quando a pessoa toma consciência disso, ela também não precisa entrar em outra coisa que trava a evolução, que é a culpa, o autoflagelo. Não é sobre isso. A gente erra porque não sabe. Então, assim, esse lugar do julgamento, de crítica ao pai e à mãe, né, de condenação, de não aceitação, a gente cai nesse lugar por não saber que isso é uma grande armadilha para nós mesmos, porque nós viemos dali. Nós viemos desses dois corpos, dessas duas famílias, dessas duas linhagens, com todas as memórias. E o que é que o Bert fala? É uma coisa muito linda. Que eles todos fizeram o melhor que eles podiam. Eles transmitiram aquilo que eles receberam. Então, quando a gente faz a constelação, a gente vai ver que aquela mãe que não deu todo o amor, todo o colo que a pessoa esperava, ela também não recebeu. E a pessoa vê dentro da constelação, que é um método fenomenológico, ela vê que essa mãe estava em sofrimento, estava tentando sobreviver à falta de amor, porque ela também não recebeu da mãe dela. E aí, quando a gente vê aquilo, a gente fala, meu Deus, todo mundo fez o seu melhor, foi o suficiente para transmitir a vida, ou seja, se eu estou aqui encarnada, a vida chegou até mim. Então, o que eles fizeram foi o suficiente para me transmitir o bem maior, que é a vida. Então, agora, eu estou com o bastão na mão. A vida agora está comigo. Eu vou ficar olhando para trás? Não tem como caminhar para frente olhando para trás. Que chacoalhão, né? Então, assim, você olha, você agradece, porque eles fizeram o melhor que podiam, o suficiente para você estar aqui agora. Foi o melhor que eles podiam. E agora está na minha mão, agora é a minha vez. Como é que eu retribuo? Qual é o passo que eu vou dar? A minha contribuição para todo esse sistema que sobreviveu para que a vida chegasse até mim. Então, é uma visão muito espiritual. Aí, mais uma vez. Mais uma vez. É espiritual, porque isso vem de muito longe, assim. Tem uma visão que eu acho linda, que, assim, a vida é uma energia espiritual, é como um fio que vai atravessando as pérolas, né? Como um colar de pérolas, e as pérolas são as diversas gerações. Então, vem esse fio da vida, assim, como um fio de ouro, como algo muito sagrado, até chegar na gente. Então, assim, agora que eu recebo isso, eu vou ficar olhando para trás, criticando meu pai e minha mãe? Eles fizeram o que eles podiam. Agora, o que é que eu posso fazer? Né? Qual é a minha contribuição? Qual é o novo passo que eu vou dar? E a gente sabe, Samira, assim, que Jesus Cristo, né, o mestre dos mestres, trouxe há 2000 anos o quê? O ensinamento do perdão. Então, assim, na constelação, a gente não usa perdão. Isso é uma confusão que, às vezes, algumas pessoas fazem. A gente não usa perdão porque o Bert Hellinger, ele vem da igreja, ele era padre. Ele foi para a África do Sul, ficou lá mais de 16 anos convivendo com os povos zulus tradicionais, convivendo com os rituais dele. Ele viu o respeito e a importância que toda influência ancestral tem sobre aqueles povos. Ele aprendeu com aqueles povos sobre essa relação com os ancestrais, vivos ou não. Todos estão presentes e vivos aqui e agora. E como ele era da igreja, a igreja tem essa coisa de um ser humano perdoar o outro, né? Que é a liberação que o padre faz. Então, assim, sem nenhuma crítica, cada religião tem o seu dogma, a sua prática, mas o Bert achava, ele como padre, não achava que ele era superior a ninguém, que ele podia perdoar alguém, liberar alguém. Não. Quem é que pode perdoar a pessoa? Ela mesma. Então, na constelação, a gente não usa o perdão porque ninguém é melhor que o outro. Deus pode perdoar, você pode se perdoar, mas dois seres humanos são imperfeitos no mesmo nível. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no mesmo patamar. Então, não posso te perdoar. Eu posso me liberar. Eu posso deixar com você o peso da responsabilidade pelo que você fez. Então, assim, por exemplo, em casos que são casos realmente muito desafiadores, muito difíceis, de alienação parental, de narcisismo com mãe, com pai, de abuso, são casos muito delicados. E por isso a constelação tem que ser conduzida com extremo amor, com amor sistêmico. Assim, eu até falo que quando eu estou facilitando uma constelação, eu acesso um amor que eu acho que nem é meu,
de tão ampliado que ele é, porque é tudo muito delicado. É um campo espiritual. A gente está lidando com o coração das pessoas. Tem histórias muito delicadas, muito difíceis. Mas qual é a sugestão? Qual é o caminho de liberação? É essa pessoa que sofreu, que está carregando durante toda uma vida o peso por aquela dor da ação de uma outra pessoa, que às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é tio ou um estranho, não importa. Mas ela está carregando durante uma vida inteira o peso da responsabilidade pela ação do outro. Então, a sugestão, quando a pessoa está pronta, porque também tem a hora certa para isso acontecer, a sugestão é a pessoa pegar esse peso, essa responsabilidade e entregar para o dono. Então, ela vai dizer para esse outro que machucou ela, eu deixo com você a responsabilidade pelo que você fez. Ela tira dela. Tira dela. E agora eu me libero para ir para a minha vida. Porque senão a pessoa fica presa na morte, fica presa na dor. E aí, qual é o momento que a pessoa está pronta para essa autoliberação? Quando ela já cansou de viver anos e anos travada, parada, porque é fácil a pessoa observar que ela está travada, muitas vezes não consegue se relacionar amorosamente ou não consegue se desenvolver profissionalmente. E o que é isso? É um coração fechado para a vida. Esse coração está fechado pela dor do que ela sofreu, que é uma dor legítima, mas ela precisa se libertar disso. Não é esquecer, não é jogar debaixo do tapete, mas é entregar para o abusador, para a pessoa que machucou, o peso da responsabilidade pelo que ela fez. Não fico mais com isso, é seu. Agora, assuma a sua escolha, porque eu vou viver minha vida. E a pessoa sai leve, sabe? Assim, que é muito pesado. Só de você falar já dá uma leveza, né? Porque eu me liberto, né? E essa libertação é algo muito profundo quando você fala do amor sistêmico. Sim. As frases sistêmicas são muito fortes, profundas, né? São fortes. Por exemplo, hoje se usa muito, né, o pensamento sistêmico no judiciário. Eu conheço o Sam Storch, que levou para o judiciário, é amigo da minha família, enfim. E uma coisa que ele fala, né? Quando ele viu a constelação, ele era advogado e tal, hoje ele é juiz, que ele falou assim, gente, o que a constelação faz é uma ação de reconciliação e de encontro com a verdade. Porque muitas vezes ele estava numa vara de família, aí tinha um lado, outro pedindo apartamento, carro, dinheiro, assim, pedindo mundos para o outro lado, e aquela raiva, aquele coração fechado. Bastava ele botar um na frente do outro, se olhar nos olhos. Às vezes é um casal que não se olha nos olhos há anos. Basta olhar assim na alma do outro, nos olhos. Falar, eu vejo você. E aquilo desarma as pessoas, sabe? Porque elas só querem ser vistas, elas não querem apartamento, carro. Ela não é isso que ela quer. É uma vingança. É uma vingança. Entre aspas, acaba sendo uma vingança. Uma raiva porque não foi vista. Vou tirar dessa pessoa porque não me vê. Porque não me vê. Porque não me vê. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e a gente vai continuar, porque o papo tá bom, né, gente? Vamos para aquele rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Vibecast, que é o estúdio que acolhe o nosso podcast Conexões. Mas se você que está assistindo esse podcast tem vontade de fazer um podcast só seu, realizar o seu sonho de comunicar aquilo que você mais sabe, qualquer que seja o seu sonho, o seu projeto, o estúdio Vibecast pode realizar. Uma localização totalmente privilegiada, aqui na Avenida Paulista, ao lado do metrô Consolação. Então isso facilita muito o acesso, não só para você que vai fazer seu podcast, mas também para receber seus convidados. E além de uma localização privilegiada, você tem uma equipe de primeira, com profissionais, com produtores técnicos incríveis que vão ajudar você a realizar o seu sonho, além de uma tecnologia privilegiada também, de ponta, para levar para a sua audiência a sua melhor imagem, o seu melhor som e trazer o seu sonho da melhor maneira possível
e com muita alegria e com muita realização. O Vibecast está aqui esperando você. É só você entrar em contato através dos números que eu vou deixar aqui e você agendar a sua visita e vir conhecer o Vibecast Mundial, tá bom? E é isso aí, Estúdio Vibecast, que é onde eu estou agora fazendo o nosso Mundial Podcast. Telefone de contato para você aí que estava nos ouvindo pelo rádio, não pôde anotar pelo YouTube. Código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. Entre em contato, informe-se para ocupar o nosso estúdio, para o seu próprio podcast, para gravar suas aulas, para participar do nosso Mundial Podcast. Você pode estar sentado aqui comigo, né, falando do que você sabe de melhor, de toda a tua expertise aqui, né, na nossa Vibe Mundial e no nosso Mundial Podcast, tá bom? Repetindo o telefone, código 11 95021 7226. E agora eu vou continuar com a Ingra Liberato aqui para o nosso bate-papo. Ela que está lançando O Despertar do Amor Sistêmico. Um livro que tem profundidade, né? Que a gente está aqui conversando, né? Que histórias lindas vindo. E quando a gente fala de amor sistêmico, a gente está falando daquele amor, né, Ingra? Que não é só o amor de casal. Claro, né? sim. Que é um amor universal. Mais amplo, né? Mais amplo, que abarca os diferentes, aqueles que a gente não concorda também com as ações, porque eles fazem parte desse jogo da vida, que é... Isso aqui é uma escola, né, Samira? Isso aqui não é um parque de diversão para a gente ficar se distraindo, se alienando e não crescer e ficar na imaturidade. Não, a vida é uma escola que a gente precisa passar de ano, aprender as lições para nos tornarmos adultos, espiritualmente falando. Então, assim, eu vejo, né, hoje em dia, e eu própria sinto isso dentro de mim, como a vida está desafiadora. Então, quantas pessoas, né, com questões de ansiedade, de depressão, as relações adoentadas. Então, assim, eu vivo nesse processo de autocura, de autoobservação, também de curar minhas relações com esse amor sistêmico, né? Abrindo meu coração dentro das minhas relações. Mas é um aprendizado constante e, às vezes, eu vivo situações que eu tenho que usar todas as ferramentas que eu conheço para superar aquele momento desafiador. Então, assim, eu sinto que a vida está muito exigente. E vai ficar cada vez mais, porque a gente está num momento crucial de realmente trilhar esse caminho do autoconhecimento. Parar de projetar no outro as nossas sombras, né? E realmente nos tornarmos adultos, emocionalmente, espiritualmente. Porque até agora a gente tem sido muito infantil. Né? Eu estava falando, tá na hora, essa questão de olhar para dentro, reconhecer a sua responsabilidade dentro de cada situação. Por exemplo, as coisas que a gente vive, né? As experiências desafiadoras, sofridas, não é castigo e não é para a gente fugir delas. Fazem parte dessa lição, dessa escola da vida. Então, assim, hoje, se eu estou vivendo uma doença, pode ser também uma doença, eu até tive uma gripe fortíssima, minha voz, assim, desapareceu. Eu ainda não recuperei 100% da minha voz. E aí, nesses momentos, que pode ser uma doença, pode ser um desafio, uma situação, eu paro para perguntar, tá, como é que eu me coloquei nesse lugar? O que é que eu preciso aprender com essa experiência? Como resolver essa dificuldade do momento? Por exemplo, fiquei sem voz 24 horas, tive que adiar a constelação, reunião, uma série de coisas. Não vou descontar isso em ninguém. Assim, eu preciso viver essa passagem, esse ciclo. Eu estava na semana do meu aniversário também, falei, ok, vou respirar, vou ficar na boa, aceitando esse momento, esse desafio. Ninguém tem culpa disso, nem eu tenho culpa disso. Não, e precisa entender isso, né? Exato, tá me lapidando de alguma maneira, porque a gente vai trazendo esse bem-estar, essa aceitação para o lado de dentro. Então, aconteça o que acontecer, chova ou faça sol, eu tenho uma estabilidade no meu coração.
Então, assim, eu posso estar sem voz, tendo que desmarcar as coisas, ou numa situação, às vezes até mais difícil do que isso, porque né, foi tranquilo passar por isso, né, apesar do mal-estar, da gripe e tal. Mas, assim, às vezes tem situações que desestabilizam, e se você tem esse centro no coração interno, se você tem essas ferramentas, né, a constelação, outras terapias, contato com a natureza, uma conversa, amizades verdadeiras, relações saudáveis com os pais, com o parceiro, a parceira, os filhos, a família, né, essa força espiritual que vem da família. Se você tem essas cordas para se segurar, você passa pelo vendaval. Né? E essas cordas, na verdade, essa segurança toda te habita. Então, assim, a gente, né, tô explicando como o mundo pode colaborar com isso, mas isso tudo está dentro da gente, né? A gente projeta no mundo o que a gente carrega no coração. E é muito profundo, né? Cada vez mais. E a gente vive esse período, né, onde a gente tem muita informação e o autoconhecimento está aí para todo mundo. Mas a gente também passa por turbulências e muitas vezes não consegue enxergar. Sim. Parece que fica um véu e você não enxerga isso. E procurar um facilitador colabora muito para que a gente traga à luz a essa realidade. Sim, perfeito. Aí você pega essa gripe, quando você vai ver, a gripe já foi embora e você simplesmente passou por ela. Sim. Mas aí eu meditei bastante, né? Essa relação com a minha voz, com a minha expressão, com a minha fala, né? Aí eu vou para os meus mergulhos internos para entender por que eu estou vivendo aquilo, né? Como eu também superei, porque eu tinha vários compromissos de encontros terapêuticos presenciais, eu não cancelei nenhum, eu me cuidei, né? Eu me superei, eu enfrentei o desafio com amorosidade, sabe? Não é culpa de ninguém, não é culpa minha, é uma situação que eu precisei viver para me fortalecer. Então, isso que é interessante. Os desafios nos fortalecem. Sabe que o Bert falava que pais e mães perfeitos, né? Entre aspas, porque não existe perfeição, mas pais e mães perfeitos preparam mal os filhos para o mundo. Porque a gente se fortalece, a gente descobre a nossa potência na dificuldade. A gente não precisa procurar, tá? Porque a vida vai trazer. Mas a gente não precisa fugir da dificuldade. Na hora que a dificuldade vem, eu vou de peito aberto. Assim, bom, agora é a hora de encontrar a minha força, a minha potência, a minha capacidade de transformar o que eu estou vivendo aqui. Então, assim, é muito interessante esse momento que a gente está vivendo, né? Da humanidade, de muita informação. Eu vejo, Samira, assim, nossa, a gente vê tanta fala, tanto discurso, e a gente sente muitas vezes que aquilo é uma fala decorada, que a pessoa não passa por aquilo e pode ter algum tipo de distorção no meio desse caminho. Você falou da pessoa procurar a constelação. É muito importante que a pessoa procure um profissional que fez uma formação séria, uma formação de, no mínimo, 1 ano, no mínimo. Porque a constelação cresceu tanto por causa dos resultados positivos que começou a aparecer formação de um fim de semana, de uma semana. Gente, isso não existe. Absurdo. Isso em todas as áreas, viu? É um problemão. Então, e a constelação, ela é um trabalho que abre um campo espiritual. Eu falo que é uma cirurgia espiritual. Você vai abrir um campo inconsciente da família, aí você abriu aquele campo, você está num lugar muito delicado, muito sério, muito sagrado. É o campo sagrado da família. Então, você tem que saber como facilitar, né? Porque não é nem a gente que faz nada. O campo faz um movimento que ele está pronto já para fazer, para liberar, para transformar. Mas essa facilitação tem que ter esse olhar muito amoroso, respeitoso, ético. Então, assim, a pessoa tem que ter uma formação séria. Vai lá, vai no encontro da pessoa, vai primeiro como representante, vai observar, sente, né? Como é que seu coração sente nesse encontro, né, dessa profissional? Ela é séria, você se sentiu bem, sentiu confiança, sentiu segurança? Ok. Mas, assim, você não pode fazer com qualquer pessoa. Porque é o que eu falo, você vai fazer uma cirurgia com qualquer médico? Não. Um médico que cursou medicina ali 1 semana, um fim de semana? É sobre isso. E é isso, está cuidando de um outro lado da tua vida. E uma dimensão... que é tão importante quanto. E uma dimensão que a gente não conhece também, essa dimensão espiritual.
Assim, a gente está começando a resgatar essas práticas que são muito antigas também, né? Um resgate de práticas ancestrais, de relação com a espiritualidade, uma espiritualidade direta, que não passa por uma religião. É você e o seu coração, é você e a sua alma, seu espírito, sua família, nesse campo das energias, do inconsciente. Então, assim, é um resgate de muitos saberes que a gente abandonou para viver uma vida artificial, superficial. Tudo bem, faz parte do processo, mas a gente está sentindo falta dessa firmeza interna, dessa sabedoria que a gente perdeu, porque a gente achou que nossa felicidade estava num celular, numa roupa, num carro, e a gente já viu que não deu certo. Que não é. E a gente se reconecta com a natureza, sim, né? Porque é isso. É da onde viemos, né? Da onde viemos. Foi se perdendo no decorrer das feiticeiras aí. Todas sabem. Você comentou comigo sobre a escolha dos personagens. Não sobre a escolha dos personagens. Que cada personagem chega até você pelo campo. Né? Não vai chegar por um acaso para um artista, um personagem tal. De que forma você lida com isso no teu trabalho como atriz? Você se constela, você olha para esse personagem de uma forma com amor também, sim, né? Por sim. mais perverso que ele seja. Isso, Como que é essa relação? Então, assim, o ator, ele já tem um certo treinamento, assim, de abrir o coração, de abrir a mente, porque quando a gente faz personagem vilão, como você citou, né, a gente não pode ficar julgando o personagem, a gente tem que entender a história. Por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa machuca? Por que essa pessoa mente, rouba, trai? Ela tem as feridas ali, da história dela, então a gente vai atrás disso, para, né, defender o personagem. Porque ela tem uma história que explica essa ação doída, né, de uma criança interior ferida, provavelmente. Então, o trabalho do ator já tem aí um acesso de estudo à natureza humana. Então, isso já prova, né, por que eu me apaixonei pelo teatro. Já tinha esse lugar mesmo de estudar a natureza humana. Só que eu descobri há pouco tempo, na verdade, que a gente também não recebe os personagens por acaso. Isso tem a ver com a sincronicidade, que é um dos canais de comunicação com o inconsciente. Então, o Jung, ele fez, né, esse estudo, e a gente tem alguns canais de comunicação com o inconsciente. Um deles é o sonho. Então, assim, quando a gente está dormindo, é um momento de conexão com essa dimensão profunda, simbólica, arquetípica, que vem muito além da nossa ancestralidade, às vezes da família humana, né? Então, os sonhos são muito profundos e simbólicos. Eles não são cartesianos, racionais, não. Eles vão falar das nossas profundezas. Então, minha mãe treinou a gente para estudar os sonhos, porque ela estudava Jung. Então, eu dou muita atenção aos sonhos. O outro canal de comunicação com o inconsciente são os sintomas físicos, o nosso corpo. Então, assim, se a pessoa não escuta o próprio coração, a própria alma, pode vir uma patologia, que é o corpo gritando, é o inconsciente gritando, me ouve, pelo amor de Deus, você não está no caminho que te faz feliz, você tem que mudar, você tem que se transformar. Então, o corpo grita, o corpo é o inconsciente materializado mesmo, porque não esquece as experiências, está tudo no corpo. O outro canal de conexão com o inconsciente é a arte e a sincronicidade. Então, tudo que nos acontece é obra do nosso inconsciente. Tudo. Cada situação que a gente vive, a gente se colocou ali inconscientemente. Isso é uma lei psíquica. Nós nos colocamos ali inconscientemente. Então, a gente tem que tomar consciência. Por que eu me coloquei nessa situação? Que às vezes não é o que eu queria colher, mas eu me coloquei ali, né? Eu cheguei lá e aí a gente vai estudando esse passo a passo. Como é que eu cheguei nesse ponto? Para sair dali. Então, é você recuperar a sua força de decisão e sair do lugar de vítima. Mas a sincronicidade, ela também está operando ali quando chega um personagem para a gente. Esse personagem está trazendo experiências que a gente precisa viver. Então, hoje em dia, quando chega um personagem para mim,
Eu já olho, tá, vamos lá. O que é que eu preciso viver? O que é que essa personagem está trazendo? Ele que te escolhe. Ele que me escolhe, perfeito. E eu tenho usado constelação na preparação de personagens. A primeira vez foi na pandemia. Eu tinha recém me formado, né? Porque eu conheço a constelação e uso na minha vida desde 96, mas eu estou formada há 6 anos. E na pandemia, eu estava me preparando para fazer a novela Gênesis na Record. E pela primeira vez eu fiz uma personagem bíblica. E aí veio uma intuição. Eu pensei, bom, é uma ancestral nossa, né? Da família humana, a Lia, a primeira mulher de Jacó. Aí eu falei, será que dá para constelar essa minha relação com essa ancestral? E aí a minha professora lá de Salvador falou, dá, Claudina, dá para fazer. Eu já constelei roteiro de filme, foi lindo, trouxe muitas camadas do roteiro, o diretor mudou coisas do roteiro, o nome do filme virou A Matriarca. É um filme, inclusive, que ganhou bastante prêmio, de um amigo lá da Bahia, o Lula. E aí eu constelei a Lia, foi incrível, né? Apareceu um parto no meio da constelação, aí eu vi que ela era uma das parteiras da tribo e me conectei com ela por causa disso. E quando a gente foi chamado de volta para gravar, porque tinha parado por causa da pandemia, veio um roteiro novo, os autores tinham mexido no roteiro, eles tinham mexido no elenco, e nesse roteiro novo tinha uma cena de parto que não tinha antes. Que não tinha. E eu fiquei chocada. Eu fiquei muito impressionada. E eu era uma das parteiras dessa cena. Porque o campo se campo reorganizou, né? Pois é, não dá para eu provar isso, mas Né? aconteceu, né? Como 1000 outras coisas acontecem. E aí veio essa cena do parto, uma cena linda, que é a cena que a Raquel morre, dando à luz ao filho. E aí eu contei para a preparadora, para a Fernanda, ela falou, Ingrid, você pode constelar todas as mulheres? Posso. Constelei as outras mulheres, foi incrível, uma experiência incrível. E agora eu estou me preparando para rodar um filme em novembro, e eu já fiz algumas constelações para a diretora, para a gente olhar todos os personagens, são personagens reais também. Então tem todo um pedido de muita licença, de não mexer no campo. É só para a gente olhar essas dimensões mais profundas dos personagens. O ano passado eu trouxe a Nuran Evransit, que é a criadora de uma série da Netflix, Uma Nova Mulher, Another Self, que é uma série sobre constelação, né? Uma série muito boa. E eu e a Dagmar Ramos, uma médica consteladora, a gente trouxe a Nuran. A Nuran ficou um mês aqui com a gente, né? Ela fazia os workshops de roteiro e a gente constelava as histórias. Que legal. E a Nuran também usa, na série Uma Nova Mulher, ela usou constelação para preparar os atores. No roteiro, ela também segue muito o processo fenomenológico. Então, assim, eu tenho dito para os consteladores, oferece a constelação para os roteiristas, para os diretores, para os atores, porque é uma nova área de atuação mesmo da constelação, mergulhar nessas camadas espirituais das histórias fictícias, porque, na verdade, as histórias fictícias também estão dentro da vibração dos arquétipos da natureza humana. Então, assim, né, a malvada, a boazinha, o herói, o vilão, tudo isso habita a nossa psique, a nossa estrutura psíquica. Então, habita o inconsciente coletivo. Então, é muito lindo, né? E chega de uma forma diferente para o público, né? Quando estiver tudo pronto. Vai mais fundo, Vai mais né? fundo, tem uma dinâmica diferente ali. Sim, sim. Né? E é interessante a gente olhar para isso e sabendo, né, o que aconteceu, porque a gente pode ter sensações também diferentes. Vai atingir também o meu inconsciente. Isso, exatamente. Né? Da mesma forma que saiu a história do consciente, do inconsciente de um roteirista. Exatamente. Não é? É. Que lindo isso, né? muito lindo. Acho que é um campo interessante. E da mesma forma pode invadir muitos outros campos de atuação. Sim, sim. Não é verdade? E já está na pedagogia, já está na Sim. medicina, já está onde mais? Gente, tudo que... Tá porque espalhado. é isso que eu falei, a visão sistêmica, ela é da ciência da vida, da biologia. Então, assim, a constelação assumiu isso como ferramenta, a fenomenologia também, mas isso está na natureza. Olha uma floresta, um jardim,
né, um vaso de planta que você vai ver essa interconectividade, né? A ação do sol, da água, da chuva, os elementos. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Se vem uma ventania do nada, pode ter certeza que a natureza está se comunicando. Está se comunicando. Não é? E quem tiver olhos para ver, que veja. Né? E ouvidos para ouvir, Que né? escute. Que escute. Vai receber a mensagem. Está acabando o nosso programa, porque voa mesmo, um papo super bom. Quero que você deixe uma mensagem para o nosso público. O livro a gente encontra já em todas as livrarias. Encontra da Amazon, né? Assim, Essencial. Então, inclusive o primeiro, o Medo do Sucesso, também está na tá lá? Amazon. Vai completar 10 anos do lançamento. Ai, que legal. E tá lá até hoje. E só o segundo que esgotou, mas o novo, Despertar do Amor Sistêmico e o Medo do Sucesso, estão na Amazon. Tá aí. A editora? A editora é Maquinaria, aqui de São Paulo. Editora Maquinaria de São Paulo. Então, só buscar na Amazon, busca pela editora. Lá você digita Ingra Liberato, vai aparecer também o Despertar do Amor Sistêmico, uma nova consciência através da arte, da constelação familiar e do xamanismo. É um livro para todos nós. Todos, para trazer esse lugar de conexão com o coração, com a própria alma, sair dessa ilusão de que o carro, a casa, o celular vai trazer algum tipo de conforto espiritual, porque não vai, assim, é tudo do lado de dentro mesmo. Tudo do lado de dentro. Deixa uma mensagem pra gente, Ingra. A mensagem é essa, Samira, assim, para as pessoas realmente escutarem mais seu coração, e buscarem dentro de si as respostas. Claro que a gente tem mentores, pessoas que inspiram a nossa caminhada, mas o nosso coração, o nosso mundo interno tem todas as respostas. Quanto mais a gente se conecta com esse universo profundo que nos habita, mais a gente vai acessando essa fonte de amor sistêmico também, infinita, que é o nosso coração. O amor não está do lado de fora, ele transborda de dentro para fora. Então, essa é a experiência que vai nos levar para um lugar de mais harmonia, de plenitude, de força pessoal e de humildade. A força da humildade, eu também acho que é uma busca importante para a nossa vida. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Sucesso para você, viu? Que esse livro te traga muitas alegrias. Amém. E o teu trabalho muito abençoado, Amém. viu? Né? Obrigada. O campo tá aberto. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, obrigada aos espectadores. Né? Todos que nos acompanharam aqui. Esse programa fica aí disponível para você no nosso YouTube. É só clicar, pegar todas as informações de novo e se conectar com a gente. Deixa a mensagem que a gente vai ler também. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Já desejando a você uma excelente semana. Continua com a gente que tem muita coisa boa ainda aqui na Vibe Mundial. Beijo!